Feito? Então tá. Olá pessoal, tudo tranquilo? Uma boa noite a todos, tá? Estamos aí mais uma vez no aulavivo.com.br para mais umas dicas, dicas de matemática, tá? Assim, ó, na última aula, tá, ficou faltando esferas, certo? Então a gente vai dar, eu vou dar uma partezinha de esferas agora, né? E aí depois a gente vai entrar em matrizes e aí determinante de sistema linear talvez a gente vai ver sexta-feira, certo? Eu não podia ter falado, bom, enfim. Tá? Ó, matemática D, então, aula 9. Esfera. Então, esfera é um conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais a R, tá? A esfera também pode ser considerada um sólido determinado pela rotação de um semicírculo, tá? Ou seja, em torno de um dos seus diâmetros. Então veja que a gente tem uma semicircunferência e a gente girando essa semicircunferência, nós vamos transformar isso aqui numa esfera, ok? Bom, vejam só, algumas ideias aqui da esfera, bem tranquilo. Olhem só, fórmulas da esfera. Em primeiro lugar, a gente pode ver aqui que nós temos R, se eu tiver uma secção que corta a esfera nessa partezinha aqui, formando um plano alfa, ó. É como se fosse a tampa de uma laranja, certo? A gente vai ter aqui a tampinha saindo, tá? E aqui tendo a nossa área. Essa área vai ser de que forma? Que forma terá essa área? Um círculo, né? Uma circunferência. Onde eu vou ter, esse Rzinho tá errado, tá? É um Rzinho menor. Ok? É um R menor. Essa é a distância entre o centro da esfera e a área de secção, tá? Que geralmente a gente chama de D ou H de altura. E aqui é o raio da esfera, ó, bem aqui no corte da secção. Então, pela relação de Pitágoras, certo? Pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue achar uma relação aqui. Bom, a área da superfície esférica é dado por 4π vezes raiozão ao quadrado, ou seja, o raio da esfera ao quadrado. E o volume da esfera é dado por 4/3 de π Rzão ao quadrado. Então, essas fórmulas aqui, tanto a área da superfície esférica quanto o volume da esfera, são fornecidos. Aqui ficou E ao cubo, tá? Aqui é R ao cubo, está errado. Certo? Que é um idiota que escreveu R ao quadrado, né, cara? Não, tem que ser um idiota. Ah, fui eu. Tá? Mas enfim, tá? É R ao cubo, tá? Certo? Bom, vamos lá. Bom, enche-se um tubo cilíndrico de altura H igual a 20 centímetros e raio da base R igual a 2 centímetros, com esferas tangentes ao mesmo, com esferas tangentes. Tá errado também escrito aqui, tá? Com esferas tangentes entre si. Tá? O volume interior ao cilindro e exterior à esfera, ou seja, nesse caso a gente quer o seguinte, ó, eu tenho aqui um cilindro, tá? Tipo aqueles negócios onde se guarda a bolinha de tênis, tá? Então a gente tem aqui o cilindro, ok? E aqui dentro desse cilindro nós temos esferas, certo? Onde nesse caso ele diz que são quantas esferas? Enche-se um tubo, burro. Tá, aqui. Tá? Este é um tubo cilíndrico de altura 20 centímetros e raio da base 2 centímetros, com esferas tangentes. Tá, entre si. Bom, nesse caso, ó, a altura não me dá a quantidade de esfera, mas a gente consegue ver. Veja, a altura desse tubo aqui é de 20 centímetros. Tá? A altura do tubo é de 20 centímetros. Ou seja, o raio aqui da base é de 2 centímetros. Se esse raio aqui da base é de 2 centímetros, ou seja, raio do cilindro aqui, como a gente sabe que o cilindro, a sua base é formada por uma circunferência, eu pergunto, qual será o raio desta esfera aqui? 2 centímetros também, né? Ou seja, nesse caso, aqui também terá 2 centímetros. Então, vejam, para chegar a 20 centímetros, quantas esferas a gente tem que ter aqui? 4 esferas, ou seja, nesse caso, ó, a gente sabe, vamos só ver, ó, nesse caso, se aqui é 2 centímetros, nesse caso são 5, né? São 5 esferas. Ó, nesse caso, a gente tem aqui 2 centímetros. Aqui também são 2 centímetros. Então, meu diâmetro aqui vai ser igual a 4. Então, vejam, 20 dividido por 4, porque nesse caso aqui a gente vai ter a altura 20 centímetros, ou seja, 20 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 5. Então, a gente vai ter aqui 5 esferas.
tá? Ou seja, a gente vai ter 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Ou seja, 5 esferas. O desenho não está tão fiel assim, tá? Bom, ele pede o volume interior ao cilindro e exterior às esferas. Então, vejam, nesse caso, a gente vai ter o seguinte. Então, o volume vai ser o volume resultante, tá? Eu vou colocar da seguinte forma. Vai ser igual. Quem vai ser o maior? O volume das esferas ou o volume do cilindro? Do cilindro. Então, nesse caso, vou colocar o volume resultante vai ser igual ao volume do cilindro, tá? O que eu coloco agora aqui? Menos o volume da esfera, ou seja, menos o volume da esfera. Mas aí eu pergunto para vocês, quantas esferas nós teremos? 5 esferas, né? Como a gente viu aqui, né? Como o seu diâmetro aqui vai ser 4, 20 dividido por 4, a gente vai ter 5 esferas. Então a gente coloca aqui vezes 5. Ok? Tudo tranquilo, pessoal? Bom, então vamos lá. Então o volume resultante vai ser igual. O volume do cilindro. Alguém lembra o volume do cilindro? É a área da base vezes a sua altura. Bom, a área da base é uma circunferência. Então, nesse caso, vai ser πr ao quadrado vezes a altura, que é 20. Menos 5 vezes o volume da esfera. Ou seja, o que é o volume da esfera? Nesse caso, vai ser 4 terços vezes πr ao quadrado. Certo? Bom, como nesse caso o nosso R a gente já sabe que é 2, então o volume resultante vai ser igual. Nesse caso aqui, 2 ao quadrado, aqui é π, tá? 2 ao quadrado, isso aqui vai ficar π vezes 4 vezes 20, menos 5 vezes 4 sobre 3, vezes π vezes 2 ao quadrado, que vai ser 4. Logo, vou apagar essa partezinha aqui, tá? Para escrever mais aqui em cima. Logo, meu volume resultante, tá? Ou seja, vai ser igual a 4 vezes 20, 80π, menos, nesse caso aqui a gente vai ter 4 vezes 4, isso aqui vai ficar 16, 16 vezes 5, isso aqui vai ficar 70, né? 70π sobre 3. Nesse caso... Oi? Deu quanto? Deu 4, 16... 16 vezes 5, 80. Não, 80, viajando. 80π, tá? Volume resultante vai ser igual. Ou seja, nesse caso aqui a gente vai ter, tiramos o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 80, isso aqui vai ficar 240π menos 80π. Ou seja, volume resultante vai ser igual 240π menos 80π, isso aqui vai ficar 160π sobre 3, no caso ali, centímetros cúbicos. Ok? Então, essa é a ideia da esfera, envolvendo esferas. Certo? Agora, tá? A gente pula essa e vamos para matrizes, tá? Então, só encerrando essa partezinha de esfera que ficou faltando, e vamos entrar em matriz. Talvez a matriz, tá, seja a parte mais fácil ali do ensino médio, tá? Ali do segundo ano é a parte mais fácil. Porém, engana-se, tá? Quem pensa que é só tabelinhas. A UFSC, principalmente o nosso vestibular aqui, ele cobra muito propriedades, tá? Propriedades de matrizes, certo? Bom, mas o que pode falar, meu querido? E o que... Ah, meu Deus, eu botei R ao quadrado. Ai, que idiota que eu sou. Tá? Ah, não. Tá, isso aqui vai ficar ao cubo, tá? 2 ao cubo. Nesse caso, isso aqui vai ficar... Ai, que idiota, velho. Isso aqui vai ficar 8. 8 vezes 4. Isso aqui vai ficar 32. 32 vezes 5. 32 vezes 5. 160? Ok, então isso aqui vai ficar 160π. Ou seja, isso aqui vai ficar 160. Ai, que idiota. 160, 240 menos 160, 80π centímetros cúbicos. Obrigado. O seu nome é? Vitor. O professor te deve uma, tá? Sexta-feira que vem eu vou te trazer uma bala, tá? Certo? Porque eu não tenho mais nada aqui para oferecer, tá? A não ser o meu carro, mas aí é muita coisa, tá? Mas eu trago uma balinha pro senhor, tá? Obrigado, Vitor. Tá, pessoal? Aqui é o cubo, certo? Ah, de onde é que tirei? Bom, enfim, né? Final de ano.
Ou uma matriz do tipo M por N, ou seja, lê-se M por N, onde M e N são números naturais maiores ou iguais a 1, é uma disposição de tabela formada por N vezes elementos dispostos em M linhas e N colunas. Ou seja, vejam, isso aqui é uma representação de uma matriz A, 2 por 3, ou seja, 2 linhas por 3 colunas. Quantos elementos nós vamos ter aqui ao total? 6 elementos. Então, o total de elementos que a gente pode saber aqui é só multiplicar, ó, 2 vezes 3. Teve uma questãozinha da UFSC que caiu o seguinte. Dado uma matriz, tá, quadrada de ordem 12, o total de elementos dessa matriz é 48. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque é uma matriz 12 por 12. Então, a gente vai ter 12 linhas por 12 colunas. O total de elementos que vamos ter é a multiplicação de 12 vezes 12, ou seja, 144 elementos. Tá? Questãozinha fácil da UFSC. Bom, olhem só. Notação. Como a gente escreve uma matriz? Vejam, a gente escreve uma matriz por A e J, M por N. Ou seja, esse I e esse J, ele está representando onde esse elemento se encontra. Por exemplo, aqui, ó, se meu I for 2 e meu J for 2, então ele se encontra na segunda linha e na segunda coluna, certo? Então o I representa a linha e o J representa a coluna. Tá? Então isso aqui é uma representação de uma matriz genérica, tá? Uma matriz qualquer. Então vejam, primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, enésima coluna, até chegar na minha enésima linha, primeira coluna, enésima linha, segunda coluna, até chegar na minha enésima linha, enésima coluna, tá? Uma matriz de ordem M por N. Uma notaçãozinha. Bom, olhem só. Vamos resolver esse primeiro exercício ali da apostila, tá? É a matemática D, se eu não me engano, é na página 12. Obrigado, tá? Obrigado ao colega. Página 12. Então vamos ver aqui, tá? Cara, botar o volume da esfera ao quadrado é para matar, né? Olhem só. Férias. Vejam. Olhem só. A é uma matriz 3 por 2. Quantas linhas, quantas colunas? 3 linhas por 2 colunas, tá? Como a gente vai escrever essa matriz? A gente vai escrever ele da seguinte forma. Olhem só. Aqui é a lei de formação para a gente escrever essa matriz. Então, uma matriz 3 por 2, olhem só, uma matriz de 3 linhas por 2 colunas, isso aqui vai ser uma matriz A11, A12, ou seja, 2 colunas, ó, por 3 linhas, A21, A22, A31, A32. Vejam, 6 elementos, tá? Ó, 3 linhas por 2 colunas. Como a gente vai escrever esses elementos? Ó, ele está nos dando a lei de formação. Se I for igual a J, a gente vai usar esse cara aqui. E se I for diferente de J, a gente vai dizer que vai ser igual a menos 3. Então vejam, onde I é igual a J? A11, A22. Ou seja, então em A11, ó, A11, quando I é igual a J, eu vou utilizar aquela fórmula, ó. 2i mais j. Quem é meu i ali? Quanto vale meu i ali? 1 e meu j? 1 também. Ó, meu i e meu j. Ó. A i j é igual a 2i mais j. Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Então, isso aqui vai ficar 2 mais 1, que é igual a 3. Então, a gente vai ter aqui 3, certo? E aqui A22, ou seja, A22 vai ficar 2 vezes 2 mais 2, ó, porque meu J é 2, ó. Ó, meu J é 2. Então, isso aqui vai ficar 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, meu outro elemento aqui é 6. E o restante dos elementos, quando I for diferente de J, eu substituo por menos 3. Então, nesse caso aqui vai ficar menos 3, menos 3, menos 3 e menos 3. Ok? Certo? Isso é a construção de uma matriz. Bem simplesinho, né? Bem tranquilo.
certo? Beleza. Bom, próxima ideia aqui. Classificação de matrizes, certo? Nós vamos classificar agora os tipos de matrizes que nós temos. Então, dado uma matriz M por N, M', N colunas. O que é uma matriz linha? Uma matriz linha é quando o número da linha dessa matriz for igual a 1 e eu tiver N colunas. Então, veja, que tipo de matriz é essa aqui? Quantas linhas, quantas colunas? Uma linha e 3 colunas. Ó. Uma linha e 3 colunas. Ó, e o que é uma matriz coluna? É quando eu tenho M linhas por uma coluna. Tá? Que tipo de matriz é essa aqui? 2 por 1. Ou seja, 2 linhas por uma coluna, certo? Então são algumas nomenclaturas. Mais uma. O que é uma matriz retangular? Uma matriz retangular é quando M for diferente de N. Ou seja, nesse caso, uma matriz 2 por 3. Ó. Bem simplesinho. 2 linhas por 3 colunas. Tá? O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é quando M for igual a N. Ou seja, os dois elementos aqui, o número de linhas é igual ao número da coluna. Vejam, isso aqui é uma matriz 2 por 2. Ó. Ou seja, temos 2 linhas por 2 colunas. Uma matriz quadrada de ordem 2. E essa aqui a gente vai chamá-la como uma matriz quadrada de ordem 3, exatamente, tá? Porque é uma matriz 3 por 3. Quantos elementos ele terá? 9 elementos, ok? Então vejam, uma observação aqui é o seguinte. Reparem, toda matriz quadrada tem diagonal, certo? Que nós chamamos de diagonal principal e diagonal secundária. Quem é a diagonal principal? A diagonal principal, nesse caso, são os elementos onde I é igual a J. Ó. Nesse caso, 1 mais 1, ó, desculpa, 1 igual a 1, tá? 2, 2 e 3, 3. Então, esse cara aqui vai ser a minha diagonal principal. E a minha diagonal secundária, nesse caso, será B31, B22 e B13, tá? Então, diagonal principal e essa aqui é a diagonal secundária. Ok? A gente vai precisar dela na hora de a gente calcular o seu determinante. Certo? Bom, próxima ideia aqui. Matriz transposta. O que é a ideia da matriz transposta? A gente troca a linha por coluna, exatamente. Então vejam, aqui eu tenho uma matriz 2 por 3, ó, de 2 linhas por 3 colunas. A matriz transposta dessa matriz aqui vai virar uma matriz 3 por 2. Reparem, ó, eu troquei, ó, matriz transposta, linha por coluna. Então, nesse caso, isso aqui vai ficar, essa linha aqui vai virar uma coluna. Reparem, ó, 3, 2, 5, que é uma linha, virou uma coluna, ó, 3, 2, 5. E a segunda linha virou a segunda coluna, 9, 4, 7, ó. Certo? Isso é ser uma matriz transposta. A gente troca a linha por coluna. Bom, falando isso, tá? Matriz identidade é uma matriz quadrada onde os elementos da diagonal principal valem 1 e o restante dos elementos valem 0. Então, vejam, uma matriz identidade de ordem 1, uma matriz identidade de ordem 2, ó, diagonal principal 1 e o restante dos elementos valem 0. Diagonal principal, matriz identidade de ordem 3. Ó, diagonal principal vale 1 e o restante dos elementos valem 0. Tá? Importante saber a matriz identidade. Bom, próxima ideia aqui. Operações entre matrizes. Questõezinhas da questão da UFSC. Ó. Dadas as matrizes A e B, se A é igual a transposta de B, o valor de x vezes y vezes z é... Bom, nós só podemos igualar duas matrizes quando elas forem de mesma ordem, de mesmo tipo. Que tipo eu tenho aqui? Que tipo de matriz eu tenho aqui? Como? Não. 2 por 3. Ó, 2 linhas por 3 colunas. E que tipo de matriz eu tenho aqui? 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. Então eu não consigo igualar A e B, mas eu consigo igualar A pela transposta de B. Então vejam, olhem só. A gente tem o seguinte aqui então. Vejam, ó. Então, ó, A
é igual a transposta de B. O que é a matriz A? A matriz A é o seguinte, é 2x mais 1, menos 3y, menos 1, aqui é 0, 4 e x mais 2. Não, z, eu tô... Tá, x mais... Pô, é a última semana, né, galera? Ó, a lágrima correndo aqui, ó. Pô, que pena, né, cara? Mas vou ver vocês lá dentro da Federal, lá, ó. Né? Pedindo, né? Enchendo os cones de birita, comemorando. Né? Passagem de vocês, não. Coisa boa, né, cara? X, ó, matriz transposta. Quem é a matriz transposta de B? Vou transformar a linha em coluna. Como é que vai ficar isso aqui, então? X, aqui embaixo. 0, aqui. 12 aqui embaixo. 4 aqui. Menos 1 e aqui 6. Perfeito. Então vejam, igualdade de duas matrizes, nós temos o seguinte, ó. A gente vai igualar a matriz elemento por elemento. Ó. A gente vai dizer que 2x mais 1 vai ser igual a x. Então igualdade de matriz é isso. A gente iguala elemento por elemento. 2x mais 1 é igual a x. X vai ser igual a quanto? X passa para lá, 2x menos x vai dar x, e 1 passa para lá vai ficar menos 1. Então, x vai ser igual a menos 1. Ó, menos 3y vai ser igual a... Quanto? 12, ó. Então, menos 3y é igual a 12, y vai ser igual a... Hã? Menos 4. É? Ó, menos 1 igual a menos 1, perfeito. 0 igual a 0, perfeito. 4 igual a 4. Agora, x mais z vai ser igual a 6. Então, ó, x mais z é igual a 6. X nós já achamos que vale menos 1. Mais z, que é igual a 6. Ou seja, z é igual a 7. Mas o que ele está pedindo? Obtém o valor de x vezes y vezes z. Então, nesse caso, a gente vai multiplicar, ó. X vezes y vezes z. X vale menos 1, y vale menos 4, e z vai valer 7. Então, isso aqui vai ser igual a... Ah, eu tô fraco hoje. Isso aqui vai ser menos... Vai ficar mais, 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 28, tá? Meu Deus, cara, meu Deus. Tá? Certo? Mais 28, ok? Deu? Pô, esse é grande. Esse é grande, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Na aula que vem, tá? A gente vai resolver ele, senão a gente vai estender aí, certo? Fechou, né? Fechou o tempozinho, tá? Feito, galera. Então, um forte abraço para vocês e até sexta-feira que vem, certo? Valeu!